para Lucas capítulo 6, o versículo 46 a seguir, palavras de Jesus Cristo. E por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu. E foi grande a ruína daquela casa. Palavra de Jesus Cristo. Senhor, seja conosco, fale as tuas palavras conforme a tua vontade, nada mais, nada menos. Manifesta, Senhor, tua presença salvadora, curadora, libertadora, transformadora, santificadora na palavra. Em nome de Jesus oramos. Os que concordam, digam amém, tome assento, adorando a Jesus Cristo nosso Senhor. Nós vamos dar sequência ao que começamos a falar aqui na terça-feira próxima passada. Os mandamentos do Senhor são pesados? É pesado servir a Deus? É pesado obedecer a Deus? E nós falamos algumas coisas a respeito disso. Você que perdeu a primeira parte, vá lá no YouTube, procure pela data e você vai ter também a mensagem já recortada do culto, não é? E você vai poder relembrar ou aprender o que ali foi dito. Mas nós vamos dar sequência. Nós chegamos à conclusão que servir a Deus nunca foi e nunca é pesado. E que os mandamentos do Senhor nunca foram e jamais serão pesados. Porque são mandamentos de vida. Traga bem a sua mente para cá, deixa a conversa para depois, para a gente meditar juntos na palavra, ok? Provérbios, no capítulo 3, diz que esses mandamentos, quando a gente obedece eles, é saúde para os nossos ossos. É bênção e prosperidade para as nossas vidas, em todas as áreas. Obedecer a Deus não é uma loucura, é uma coisa de pessoas sãs, saudáveis, inteligentes, que sabem o que querem de verdade. Tem muita gente que diz que sabe o que quer, mas vive em caminhos de perdição. São inteligentes, mas inteligência natural. São sábios, mas a sabedoria humana. Coisas que traz aquilo que eles trazem para eles mesmos como benefícios. Mas a Bíblia nos ensina um caminho novo. E para este caminho novo, eu tenho que entrar não sendo eu, no sentido de as minhas vontades, os meus propósitos. Porque a proposta do Evangelho é: rejeite-se a si mesmo, rejeite a sua vontade, rejeite as suas escolhas e aceite a mim, a minha vontade e as minhas escolhas. Essa é a proposta. A proposta do Evangelho é para arrependermos. E por que arrepender? Porque estamos errados. E se nós não tivermos noção de que estamos errados, quando arrependeremos? E é a partir do arrependimento que
os benefícios do Evangelho vêm para mim. A pergunta de capítulo 2, 34 por ali, a seguir, que os varões, né, os homens chegam até Pedro e dizem: varões irmãos, compungidos, tocados pela palavra que ouviram e por aquilo que estavam vendo. Eles: que faremos nós? Segunda pergunta pentecostal de Atos dos Apóstolos. A primeira: o que quer dizer isso? E agora, quando eles ouvem: que faremos nós? E aí Pedro diz: primeira palavra que sai da boca: arrependei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Pedro conhecia a vida deles? Você acha que Pedro conhecia a vida deles? Quem eram estes? Eram os que estavam visitando Jerusalém, de várias outras nações, que Pedro não sabia nem quem era. Como que Pedro fala: e os seus pecados serão apagados? Todos nós pecamos e destituídos da graça de Deus estávamos. Então Pedro diz: arrependimento é a entrada, e a ação de Deus será apagar os vossos pecados, e vocês vão receber o dom de Deus, o dom do Espírito, e vocês terão tempos de refrigério para as vossas almas. Então, o Evangelho é uma proposta de mudança. As pessoas que ficam na igreja para que Deus as abençoe, para que Deus as prospere, para que Deus dê um carro, dê uma casa, nunca vão entender o que é isso. Porque o Evangelho não é uma proposta de eu cuido de você. O Evangelho é uma proposta de arrependa e eu te perdoo. E a partir daí eu serei seu Deus. E a partir daí eu serei o seu Senhor. É por isso que o acesso, Romanos 10, 9 e 10, por favor. O acesso para nós, irmãos, nesse arrependimento, é uma confissão. E a confissão, as pessoas às vezes confundem a confissão e pensam que isso é uma coisa só de boca, e às vezes usa até Romanos 10 e 9 e 10, porque diz assim Romanos: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas aí ele diz: visto que com o coração se crê para você não está passando para eles, ô criatura? Visto que com a boca se faz, visto com o coração se crê para a justiça. O que é essa justiça? Foi o que Jesus fez por nós, nos justificou. Quando eu creio no que Jesus fez por mim, eu me rendo a Ele. Por isso que o nosso evangelho em miniatura, João 3,16, porque Deus amou, guarda aí, deixa aí, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele, crê com o coração, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse crer é o crer de rendição, não é um crer normal, porque senão o diabo seria salvo, porque o diabo crê. É um crer de se render, de chegar diante dele e chega, eu não quero saber de mim, eu quero saber do Senhor. Por isso que o arrependimento não é primeiro de ser, de ter praticado os pecados que eu pratiquei sem Deus. Esse arrependimento tem que existir, mas ele não é o primeiro arrependimento que eu tenho que ter. O primeiro arrependimento que eu tenho que ter é arrependimento de ser uma pessoa que é pecadora. Agora eu tenho que ter um desejo de ser alguém santificado, que vive em Cristo, para Cristo e por Cristo, uma vida que o nome dele é
glorificado na minha vida. É fácil? Não, mas é o caminho. Esse é o caminho. E tudo isso para que os calvinistas não briguem comigo. Tudo isso, irmãos, é pela graça. Só que a graça não é Deus olhando para nós e eu dou graça para o Flávio, não dou graça para a Marli. Dou graça por Marlos, não dou graça para o pai e o Marcos. Não, não é isso. A graça se há manifestada a todos os homens. Leia a carta de Tito, 1º e 2º capítulo, você vai entender um pouco mais sobre isso. A graça se há manifestada a todos os homens. Se é para todos os homens, e é uma escolha tão somente de Deus, todos os homens deveriam agora viver uma vida em Cristo. Mas não é. Ela tem que ser confessada. Tem que ser aceito pela fé. Por isso Efésios 2:8, pela graça sois salvos, por meio da fé. Tem que crer, tem que ter atitudes de fé. Pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, eu tenho que ter uma resposta para o Evangelho, para esse Cristo do Evangelho. As pessoas dizem, a Bíblia diz que nós estamos mortos, e como que um morto pode ouvir ou entender? Aí que vem o poder do Evangelho anunciado. Esse Evangelho, ele é como uma espada de 2 fios, que penetra ao mais profundo, aleluia, de cada ser humano, e tem o poder de discernir pensamentos e sentimentos. Quando a palavra é pregada, a espada é lançada, e ela corta as nossas vidas. É por isso que a gente ouve o Evangelho, não queria saber, mas agora começou a pensar, porque a palavra nos leva a pensar, a refletir, para tomarmos decisões. Mas o nosso tema aqui não é esse. Nós vamos falar aqui, nós vamos continuar falando sobre que esse Evangelho tem que ser recebido e aceito, e esse Evangelho não está contra nós, do ponto de vista, preste atenção, olhe para frente, esse Evangelho não está contra nós, do ponto de vista da salvação, ele está contra nós, do ponto de vista do homem que eu sou, da mulher que você é. Ele quer mudar a mim, ele quer mudar você. Esse Evangelho está contra essas coisas, aleluia. Mas ele está em favor de nós. Ele veio para a salvação de todo aquele que crê. Entendeu as diferenças? Então não é pesado, por quê? Porque ele me resgata. Ele me faz nascer de novo. Essa palavra me lava, me limpa realmente. Essa palavra me transforma. Eu lembro que eu chegava bêbado em casa, ia para o banheiro, às vezes não tinha que fazer nada no banheiro, mas ia para o banheiro bêbado, sentava lá no trono e abria o Novo Testamento, pastor Natanael, dos Gideões, e começava a ler, bêbado. Aí eu lia certas coisas, falei, meu Deus, para ir para o céu, tem que viver isso aqui. Eu não dou conta nunca. Falei, meu Deus, aí eu ficava preocupado. Aí eu falava para Deus assim, Deus, se eu for morrer, o Senhor me dá uma meia hora para me confessar os pecados tudo, porque eu não quero ir para o inferno, eu quero ser salvo, mas é impossível viver isso aqui. Aquela coisa na minha época, nas minhas palavras, na minha cabeça. Foi passando o tempo, minha alma com sede de Deus, essas coisas me implicavam, me afrontavam. Quando eu fazia coisa errada, eu tinha uma consciência de erro. Até o ponto que Jesus me atraiu para Ele, e numa noite só me transformou, totalmente para a glória do nome. Porque essa palavra, ela tem o poder de entrar lá, e de resgatar quem está perdido. Mas ela precisa de uma resposta, e ela está em meu favor, porque aquele homem lá era um perdido,
esse aqui foi achado. Você, quando estava lá, era perdido, você foi achado. Não é pesado, isso é maravilhoso. Alguém disse que é pesado, esse alguém foi Satanás. Convenceu alguém que é pesado, foi o diabo que convenceu. Porque o Espírito Santo me diz todos os dias: andai por esse caminho e vivereis. Essa é a questão, consciência. Amém? Mas nós chegamos ao ponto de dizer nesse estudo que o que precisa então para que não seja pesado é uma obediência total. É pesado quando a gente está no meio termo. Por exemplo, alguém gosta de sites pornográficos. Aí ele diz assim: eu não vou para a igreja de jeito nenhum, eu não vou poder olhar para o meu site. Ainda fala assim, meu sitezinho. Tem umas pessoas que dizem: não vou para a igreja não, depois não vou poder ver minha novelinha. E olha que essas coisas são coisas que escravizam. Não vou para a igreja não, que eu não quero deixar meu cigarrinho. Cigarro provoca câncer? Olha a besteira que a pessoa está falando. Porque se eu for para a igreja, esse Jesus me liberta. O Jesus verdadeiro, o Jesus da Bíblia, liberta toda e qualquer pessoa que venha a Ele de coração sincero e aberto. Então é pesado quando você não quer obedecer. É pesado quando você quer curtir a vida, mas o curtir aqui é perder a vida. A Bíblia diz que quando a gente se aproxima de Jesus Cristo, tem que perder a vida. Quem perder a sua vida por amor de mim, vai achar ela. Por quê? Porque eu não sei administrar a minha vida. Eu sou a prova de que não sei administrar, por isso que eu estava perdido. Por isso que eu estava envolvido com as coisas erradas. Mas veio Ele, nele eu perdi aquela vida e Ele me deu uma vida nova. Amém? Tem que valorizar isso, tem que alegrar com isso. Esses cultos nossos têm que ser mais fervorosos por causa disso. Eu estava perdido, mas eu fui achado. Bendito seja o Deus que me salvou. Aleluia. Mas se eu viver o meio termo, vai ser pesado. Se eu estiver servindo a Jesus para que Ele abra portas para mim, vai ser pesado. Mas se eu servir a Ele porque Ele me salvou, meu Deus, é prazer. É por isso que Jó vai usar aquela expressão que para muitos é enigmática, né? Ainda que Ele me mate, nele esperarei. Como esperar naquele que me mata? É porque Ele conheceu. Ele sabia que Ele era o único caminho, o único Deus, o verdadeiro Deus. Eu não posso estar contra aquele que me salva. Então a obediência tem que ser completa, total. Nós temos que realmente render, arrepender, não ter meio termo. Você é crente? Não é mesmo ou não é? Tá, agora a pergunta: você é cristão? Tem gente que está em dúvida. Porque se eu estou falando de pessoas legítimas, ok? O cristão legítimo, ele tem imenso prazer de estar em cada culto. O verdadeiro. Nós não estamos falando aqui de regra de pastor. O pastor quer que todo mundo vá para a igreja. É claro que o pastor quer isso, irmão. Sabe por quê? Porque quando todo mundo vier para a igreja, eu sei que eles estão salvos. Mas a igreja salva? Não, o salvo gosta da igreja.
Vocês que estão aqui, que sempre vêm, que estão nos cultos de estudos, principalmente, eu sei e fico feliz com vocês. Por quê? Porque vocês estão valorizando aprender da palavra, estar no culto, ser alguém para Deus. Aleluia. Isso alegra o coração do pastor. E por quê? Porque aí o pastor está para falar, ou para ensinar, ou para pregar a respeito de uma salvação. E o pastor se alegra. O Salvador Jesus, muito mais. Ele fica triste com essas pessoas que ficam em casa, porque ficaram com preguiça de vir para a igreja, e tem a mordomia da sua casa, podendo vir para a igreja, enquanto outros estão lá na China, lá na Coreia, lá no Sri Lanka, lá em tantos outros Níger, tantos outros lugares tão difíceis para cultuar, lutando, orando e chorando para ter uma igreja como esta lá, para eles poderem congregar. Por isso que Jesus, ele vai iniciar esse versículo, para essa porção que lemos, ele vai iniciar dizendo assim: por que me chamais Senhor, Senhor? A advertência, quando ele usa 2 vezes uma palavra, ele está chamando mais atenção do que o normal. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu mando? É como se Jesus, em algumas perguntas na Bíblia, por causa da linguagem que a gente usa humana para atribuir a Deus, a gente vê um Deus que está tipo assim, ó, eu não entendo vocês, embora ele entenda. É uma linguagem para nós entendermos, ok? Eu não entendo vocês. Vocês me chamam de Senhor, mas não me obedecem. Como assim? É a pergunta de Juízes, de 1 a 11, você vai ver o povo fora do lugar, está em Boquim, no lugar de pranto, e não estava em Gilgal, onde o anjo desce. E a pergunta de Deus nessa porção é: por que vocês fizeram isso? É como se Deus estivesse dizendo: eu não entendo vocês. Eu sou o Deus que atravessei com vocês no deserto, operando maravilhas. Eu abri as águas do Mar Vermelho e abri as águas do Jordão, estanquei as águas do Jordão. Vocês entraram nessa terra conquistando tudo, e eu no meio de vocês. Agora vocês entram na terra e pegam o costume dessa gente que vocês venceram. É como se Deus perguntasse para a geração de hoje: eu não entendo vocês, eu tirei a bebida alcoólica de vocês, vocês voltam agora e estão bebendo champanhe, estão bebendo vinho? Mas não foi isso que embriagou vocês lá atrás e que abriu a porta para o vício? Eu não entendo vocês, eu liberto vocês. Pessoas que Deus arrancou o cigarro e ela insistiu em fumar, tossindo, e o organismo não aceitava mais, e insistiu e pegou de volta o vício. Então a pergunta é para a gente entender, né? Porque Deus já sabe. Eu não entendo vocês. Quantas vezes eu libertei vocês? Quantas vezes eu mudei o coração de vocês? Quantas vezes eu tirei a amargura do coração de vocês? Quantas vezes eu convenci, trabalhei sua vida para você manifestar o perdão, você perdoou, foi curado, foi restaurado, mas agora pega mais uma mágoa de volta? Eu não entendo vocês. Eu sou libertador toda hora. Eu sou salvador toda hora. Como assim? Então, por isso, Jesus, ele está aqui indagando esse povo. Ele fala assim: olha, eu não entendo, sabe por quê? Porque quem ouve e pratica a minha palavra é invencível. É isso que ele está dizendo. Não, quem ouve e pratica a minha palavra é igual aquele que cavou na rocha, construiu a casa, veio tudo quanto é coisa contra, e ele permaneceu inabalável. Quer ser inabalável? Olhe para cá e preste atenção e traga a sua mente para cá, em nome de Jesus Cristo. Você quer ser inabalável? Obedeça a palavra. Pratique essa palavra. Viva essa palavra. É uma tristeza para o coração do pastor, e eu estou falando pelo que eu vi hoje, né? Você pegar o Facebook de um crente,
E está lá que as músicas sertanejas, está lá que as músicas mundanas, num Facebook de um crente. O mundo pode apaixonar nisso, irmão. Eu era apaixonado nisso, mas agora você tem Jesus. Aí põe não sei o quê, a música do fundo é a música do capeta. Irmão, não tem esse negócio de música de Deus, música que não é do diabo nem de Deus, e música do diabo. Não existe isso. Ou é do diabo ou é de Deus. Aí você vai lá, aquela coisa, vai no Facebook, a pessoa está mostrando a nudez, expondo o seu corpo, pessoa casada. Pastor, o senhor não está errado nisso, não? Será que eu estou? Porque ainda que a pessoa não fosse crente, se ela é casada, o corpo dela é do marido. É o marido que pode apreciar o corpo, ver o corpo. A pessoa não tem que andar engessada, cobrindo até a sola do pé e não sei o quê. Não é isso que eu estou falando. Mas uma pessoa honesta, ela é moderada nas vestes. Ou não? Ou a Bíblia não diz que uma pessoa honesta tem que ser moderada nas vestes? Mas aí vem aquela exposição. Aí o diabo levanta, porque abriu brecha. Aí começa os garanhão de Satanás. Porque eles sabem chegar. Eu conheci pessoas no mundo, irmãos. Por favor, tem coisa que Deus não tira da gente, que a gente teve no mundo, como discernimento, porque a gente precisa. Eu tive amigos no mundo, enquanto no mundo eram amigos, que o camarada tinha uma caderneta só de mulher casada. E aí daqui um pouco ele está trocando nomes de mulheres casadas com outras pessoas da mesma coisa, para trocar o contato, porque a mulher casada já está traindo o marido, então faz uma troca. E aí sabe ligar. Como sabe ligar? Como sabe entrar no coração? Como sabe convencer os ouvidos? Como sabe dizer você é a pessoa mais linda que eu já vi na minha vida? Como sabe? E aí daqui um pouco, a mulher é a outra, mas ela tem um apartamento. É a outra. Não, mas ela tem um carro agora. E se ela tentar arrumar um namorado com esse amante, ele mata ela. Entra nesse mundo para você ver. Pelo amor de Deus, acaba com esse relacionamento. Pelo amor de Deus, para com isso. Aí vem a proposta. Não, eu estou separando da minha esposa. Não, ela não me faz feliz. Não, é porque, eita, mas ela é muito... Ah, se eu já pudesse estar com você. Nós temos que falar mais a respeito disso na igreja. Porque tem gente na igreja que porque o marido está tratando mal, pensa que tem o direito de adulterar e de procurar outra pessoa. Por isso que a gente precisa converter. Se alguém te traiu, essa pessoa vai pagar o preço da traição diante de Deus. Mas você seja fiel até a morte e alcance a coroa da vida. Entende isso ou não? Mas só que essas pessoas, quando elas postam certos tipos de fotos, certos tipos de vídeos, o garanhão sabe ler o coração dessa pessoa, porque o próprio diabo usa esse tipo de gente. Está insatisfeita com fulano. Uma frase no Facebook que fala ou atinge alguma coisa o marido que tem ou a esposa que tem. A foto no Facebook sem a presença do marido, sem a presença da esposa. Tudo isso atrai os garanhões de Satanás. E eles sabem convencer muito bem. É uma unção do capeta.
Porque quando eu era desse mundo, eu não valia nada, irmãos. Eu sei o que eu estou falando. Guarde a sua vida. Se proteja. Blinda a sua vida em Cristo. Blinda a sua casa em Cristo. Blinda o seu casamento em Cristo. Blinda a sua mente em Cristo. Blinda a sua alma em Cristo. Blinda a sua salvação em Cristo. Quem tem ouvidos, ouça. E aí ele disse, visto que com o coração se crê para a justiça. Quando eu creio de todo o coração, eu me acho em Cristo e Ele me justifica de todo o pecado e me faz um salvo. E aí com a boca se faz confissão para a salvação. Eu sou salvo. Eu estou em Cristo. Ele é meu Salvador. Ele é a razão da minha vida. Aleluia. Tudo por Cristo, nada sem Ele. Aleluia. Rabasudaya, aleluia. Abra a tua boca e diga isso. Tudo por Cristo e nada sem Jesus Cristo. Mais uma vez, com força. 1, 2, 3. Quando essa decisão for honesta na nossa vida, o prazer de estar na casa de Deus está no nosso coração. O prazer de praticar a palavra, a angústia por ter errado alguma coisa, a consciência acusando porque saímos da direção em alguma coisa, e vai estar em nós, porque o Espírito Santo vai estar nos convencendo da justiça, do juízo, do pecado e da verdade. Amém. Glória a Deus. Então, meus irmãos, como nós dissemos na vez passada, quando a gente aceita Jesus como Senhor, o Kyrios, Ele é o Senhor como um Senhor de escravos. E do ponto de vista de que escravo não questiona, aceita. Por isso que os murmuradores entristecem a Deus. Morreram os murmuradores no deserto? Sim ou não? E Jesus fez, Paulo, sendo usado por Deus, fez questão de falar que morreram os murmuradores? 1 Coríntios 10, sim ou não? Por que fez questão? 1 Coríntios 10, porque Deus não mudou. Deus não aprova murmuração. Ele aprova fé. Então, quando você tiver com um problema, abre a tua boca para ganhar a vitória. E não para piorar o problema. Lembra? Você levanta assim, você está assim, eu estou morrendo, eu vou morrer porque eu estou morrendo. Vai morrer mesmo. Aí a pessoa levanta assim e fala assim, eu vou tocar nas vestes dele, e se eu tocar, eu vou ser curada. Vai ser mesmo. É uma decisão. A minha vida, eu acho que Deus me deu a minha vida só para me sofrer, pastor, então vai sofrendo. Mas eu acho que Deus me deu a minha vida para ser templo de morada do Espírito Santo. E a presença dele é alegria para a minha alma, é força para a minha caminhada, é luz para o meu caminho. Ganassi, Amadaia, abre a boca para falar o que traz vida. Vou fazer a pergunta que a Vilcelene não gosta. Está gostando? Não briga. A irmã Hermínia está dizendo, tudo por Cristo e nada sem Cristo. Manlenir também, desde Pontes Lacerda. É isso aí, tem gente que não pode estar aqui, mas está cultuando de longe, prestando atenção e adorando Jesus, e Deus tem tocado essas pessoas. Então nós somos chamados, por causa de tudo isso, a obediência. Vira para o seu irmão aí com alegria e fala, Deus nos chamou para obedecer. Amém? Vamos lá, Efésios 2. Abram suas Bíblias, Efésios capítulo 2. Olha o que essa obra fantástica aconteceu em nós. Olha o que ela fez.
Efésios 2, de 1 a 3. Ele vos deu vida. Quem deu? Jesus Cristo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Sabe o que ele está revelando aqui? Duas coisas preciosas. Primeiro, como nós estarmos sem Deus. Segundo, a pessoa que está dentro da igreja e é desobediente, como ela está. Porque ele continua dizendo, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Então, quem vive na prática disso, mesmo dentro da igreja, é filho da ira. Desobedientes. E é interessante porque ele está dizendo assim, quando a gente era do mundo, a gente fazia o que pensava, mas agora a gente tem que fazer o que Deus quer. Eu não penso assim, eu não acho assim, para mim não é dessa maneira. Interessa isso para Deus? Não. Agora nós temos que pensar como cristãos. Nós temos que pensar segundo a palavra. Como assim? Põe aí no telão para todos nós, 4:8 de Filipenses, por favor. Mas o meu pensamento é livre. Eu posso pensar, claro que você pode pensar o que quer, mas se você for salvo, você não vai pensar o que quer. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é de boa fama. Se há irmão, se fosse até boa fama ali, a gente podia pensar o que a gente queria, até ali está tranquilo, mas agora o que eu penso tem que ter virtude e tem que ter louvor. Então eu agora estou em Cristo, então agora eu tenho que ser para a glória de Jesus Cristo. É isso que tem que vir para mim. E ele está combatendo lá no versículo 6 a ansiedade. Por que a gente anda ansioso então? Por causa de muita coisa que a gente deixa vir no nosso pensamento, na nossa cabeça. Meu Deus, isso é perigoso. Se meu Senhor. A convicção que você tem que ter é que está se esforçando ao máximo para viver para a glória de Jesus. Aí Deus vai tomar decisões por nós. Aí você vai poder sonhar, porque se você está lutando para ser fiel, seus sonhos serão honestos. Seus propósitos serão honestos. E toda oração que você fizer, por mais que ela seja, entre aspas, gananciosa, vai terminar dizendo, Senhor, mas se não é a tua vontade, que não aconteça. Pois eu quero aquilo que é para a tua glória e a tua vontade. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Por isso que é uma vida sujeita, submissa a Deus. Então até aqui, e mediante tudo que foi dito, como é que está seu Facebook? Quer saber o que mais está no seu coração? Vai lá no Facebook e vai passando. Vai passando. Você vai saber o que mais está no seu coração. Tem pessoas que põem coisas assim no Facebook, irmãos, eu falo assim, essa pessoa não aceitou Jesus ainda. Tem tudo lá, tem Mahatma Gandhi, tem o Freud, tem o Pitágoras, tem o Aristóteles, tem o Dalai Lama, tem o Siddhartha Gautama, o Buda, o Zoroastro.
Mas não tem palavra de Jesus. Tem palavra dizendo assim: esse povo vai ver o poder do meu Deus ainda um dia. Deus, os meus inimigos serão. Não tem Deus no coração. Agora vai lá no Facebook dizendo: sim, Jesus Cristo é a única esperança. Vai lá e diz: eu confio em Deus, que Ele é o provedor da minha vida. Deus é bom o tempo todo Deus é bom. Olha, você que ainda não conhece Jesus, Ele está vivo e Ele está te procurando, quer te achar agora. É diferente. Você não precisa ter, nesse caso, nenhum discernimento espiritual. Basta ler o que está lá e você vai ver o que está no coração da pessoa. Ou não é? Por exemplo, tem Facebook que você só vê comida. Peixe. Carne assada. Hoje tem o que, Cida? Canjica? Canjica com milho, ou com amendoim. Batata patê, como é que fala o nome? Mas tá vendo? Vocês tudo sabem o nome das comidas, aí, tá vendo? Tem na escondidinho, que escondidinho o que, irmão? Tá tudo lá mostradinho. Tá, de carne seca. Só comida, não tem uma palavra para Jesus. Isso faz me entender alguma coisa. Está gostando? É por isso que às vezes é pesado servir a Deus, porque a gente não quer viver para Deus, a gente quer viver para nós. E aí dá confusão, e a confusão é grande. Porque você é uma pessoa que não tem equilíbrio nenhum sem Deus. Eu sou uma pessoa que não tem equilíbrio nenhum sem Deus. Eu preciso estar em Deus. É por isso que você vai ver o ano de 2022, aí o Facebook de uma pessoa é uma coisa, o 23 é outra, o 24 é outra, e tomara que no 25 ela já tenha aceitado Jesus. Porque nós somos desequilibrados. Um dia quero uma coisa, irmão, graças a Deus que Deus não ouve a oração da gente, viu, Thalita Lorena? Lembrei da Thalita falando lá no encontro de casais. Não quero, não vou, não faço. Olha lá essa concorrência agora de glória. Graças a Deus que Deus não ouve a maioria das nossas orações. E isso prova que a gente é desequilibrado. Sim ou não? Deus não ouve as minhas orações, não, ouve só aquelas que estão dentro da vontade do Senhor. 1 de João 5,14, aquilo que Deus responde para nós é aquilo que a gente pede segundo a vontade de Deus. 1 de João 5,14. O que está escrito lá? E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo Ele nos ouve. Quando é que Ele nos ouve? Graças a Deus que é assim. Imagina se Ele respondesse para nós e desse para nós aquilo que a gente tanto pediu, pelo amor de Deus. Eu não estaria casado com a Vilcelene hoje. Aquela bobeira de você pensar que entende as coisas e que sabe escolher. Sabe nada. Deus sabe tudo. Deus sabe tudo. Amém? Então como é que está lá o Face? Deus pede Aí outra pergunta já nessa altura. Você é obediente a Deus? Responde. Eu acho que não. Pastor, o senhor gosta de passar raiva na gente. Por isso que eu estou querendo sair dessa igreja, pastor. O Espírito Santo vai atrás. Irmão, se a igreja fosse obediente, verdadeiramente,
Eu creio que todos nós seríamos prósperos em tudo. Nós não somos porque não somos obedientes. Vamos lá, Josué 1:8, medita no livro dessa lei de dia e de noite, cuidando de fazer tudo quanto ele está escrito, assim te conduzirás bem e farás prosperar o teu caminho. Se obedecer, prospera. Quer pregar aqui? Vem cá. Deuteronômio 28, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, cuidar de cumprir todos os mandamentos que hoje te ordeno, então virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Bendito será no campo, bendito será na cidade, bendito, 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 bendito. O inimigo virá contra ti por um caminho, fugirá por 7 caminhos de ti. Tu serás cabeça e não cauda. Obediência. Pastor, mas isso é no Antigo Testamento, vamos para o Novo. A Bíblia diz aqui no texto que lemos, que nós seremos inabaláveis se praticarmos a palavra. Nós vamos vencer todas as batalhas, todo e qualquer problema nós vamos vencer. É isso que ele está dizendo. Em Cristo Jesus. 1 aos Coríntios 15, 57, se não me engano. Mas graças a Deus que nos dá a vitória, por Cristo Jesus. A vitória ali é Nikos, no grego, Nikos, que quer dizer vitória completa. 10:36 de Hebreus. Porque necessitais de perseverança, para que, havendo sido feita a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Deus é um Deus que cuida. E quando eu falo de prosperidade, irmãos, eu não estou falando aqui de ter carrões e tal. Deus pode até dar a Lamborghini, a Ferrari. Eu não tenho coragem de ter esse tipo de coisa. Mas, se Deus me der, eu vendo e compro os templos. Mas, não estou falando sobre isso. Eu estou falando de uma prosperidade, que eu defendi na minha monografia, prosperidade à luz da Bíblia. Monografia de pós-graduação em ciência da religião. E o que eu digo lá? A prosperidade é quando a gente não tem falta de nada. Então Deus nos enche de tal maneira e cuida de nós de tal maneira que você sabe viver contente com o que tem. Nós sonhamos em crescer, em conquistar, alcançar coisas maiores, mas sempre contente com o que tem. Se Deus der, Deus deu. Se Deus não der, não deu. Bendito seja Deus. E vamos adorando, porque o nosso alvo é o céu. Aí tem algumas coisas que a gente confunde com obediência. Por exemplo, primeiro, diga comigo, a obediência aparente é desobediência. A semelhança dos fariseus dos dias de Jesus, nós também pecamos hoje pela nossa religiosidade. A gente pensa que é os reis da cocada preta de tão fiel que a gente é. Irmão, se você parar para meditar e começar a te perseguir, você vai descobrir tanta coisa. Que geralmente é as pessoas que perseguem a gente, né? Fala tanta coisa. Eu acho isso uma covardia. Falar uma coisa do outro, daquele que não está perto para poder se defender. Mas começa a perseguir você. Começa a perseguir as palavras que saem da sua boca. Os pensamentos. Os desejos. Vai ter uma hora aí que vai dar uma confusão. Aos fariseus, não, nós somos perfeitos. Mas Jesus chama a atenção. Mateus 21, 28 a seguir. Abre aí, por favor. Mateus 21. (28) a seguir. E que vos parece? Mateus 21, 28. E que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se ao primeiro, disse: Filho, vai hoje trabalhar na vinha. E ele respondeu: Sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: Não quero. Depois, arrependido, foi. Aí a pergunta é:
qual dos dois fez a vontade do Pai? Disseram, o segundo. Declarou-lhes Jesus, em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e meretrizes creram. Vós, porém, mesmo vendo isso, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Quem demonstrou dos filhos ser obediente? Demonstrou. O primeiro. Sim, Senhor, imediatamente. Não tem gente que fala isso para a gente quando você passa alguma... Não, sim. Depois não faz, não te fala por que não fez, e ainda se tu perguntar, fica bravo. Aparentemente foi o primeiro. Atendeu logo de prontidão. Porém, na prática, o filho obediente foi o segundo. Ainda que a princípio ele tenha se rebelado e dito que não faria o que o pai havia pedido, depois arrependido foi e obedeceu. Jesus compara esses dois coletores de impostos e as prostitutas. Jesus compara estes dois grupos de pessoas, os fariseus, o grupo religioso mais severo dentro do judaísmo, e os pecadores, os coletores de impostos e as prostitutas, que recebiam os piores rótulos sociais e espirituais naqueles dias. E conclui dizendo que este último grupo entraria no reino de Deus antes do primeiro, dos fariseus, que eram os beatos e carolas daquela época. Então, irmãos, olha o que acontece. Eu lembro uma vez que eu, recém-chegado do mundo, Jesus fez a obra que ele fez, e eu louvo a Deus por tudo isso. E aí vinha uma música do mundo na minha cabeça. E eu brigava de jeito não aceito, não vem, não vai, não passa. E aí aquela coisa assim de loucura, de insistência. E Jesus me fez meditar na letra daquela música, porque eu estava indagando a Deus. Jesus me arrancou do mundo com mão forte para a glória dele, e me trouxe para a igreja. E na igreja eu queria que todo mundo fosse para a rua evangelizar e anunciar o Jesus que me salvou. E aí eles faziam um corpo mole. Vamos lá, né? Não, hoje tem jogo. Hoje tem, não, outra, matou, não, vou dormir. E eu ficava indignado com aquilo. Gente, não é possível. E aí a música veio. Jesus falando. A música falava a história de um pai que tinha 7 filhos, mas era o adotivo que cuidava dele. Que o adotivo visitava ele no asilo, que o adotivo animava ele, dizendo, pai, um dia eu vou vencer, vou tirar o senhor daqui, vou cuidar do senhor. E aí no final, o filho se torna um doutor. Da enxada ele se torna um doutor. E ele vai lá e tira o pai dele. E o pai ora a Deus, para Deus abençoar os seus filhos queridos, os seus 6 filhos queridos. Mas ele louvava a Deus, porque foi esse adotivo que fez esse bem tão grande por ele. E Deus falou para mim, eu creio que aquele ano foi dado por um servo de Deus. E Deus falou para mim, os adotivos valorizam mais os seus pais. Quem que deveria valorizar mais? Como assim os adotivos? Tem gente que nasceu na igreja e está morto dentro da igreja, não faz nada para Deus e ainda prejudica os que fazem. Mas Deus pega as prostitutas, as meretrizes, Deus pega os ladrões, os salteadores, os enganadores, Deus vai lá e pega os drogados, os da sarjeta, lava no sangue de Jesus, limpa, santifica, purifica, traz para a igreja. Eles não conseguem ficar parados, eles querem no mundo todo anunciar que Jesus é o Salvador.
Mas pastor, então eu nasci na igreja, então eu vou ter essa vida de mornidão. Não, é uma escolha. É uma escolha. Vocês que nasceram na igreja e que foram crescendo na igreja, tem muito mais para dar glória a Deus e serviço para Ele do que nós que chegamos. Eu cheguei para Jesus com 27 anos de idade. Quem nasceu na igreja, então tinha 27 anos na minha frente de conhecimento, de estudo, de tudo que pode agradar a Deus. É hora de nós nos levantarmos para ser igreja que obedece de verdade. Outra coisa, meus irmãos, Jesus vai chamar os fariseus de hipócritas. Eles se diziam obedientes, mas na verdade não cumpriam, não viviam aquilo que ensinavam e etc. Muita coisa por aí. Observa a afirmação que o Senhor Jesus fez aos fariseus. Quando Jesus fala em Marcos 7, abre lá, Marcos 7, 5. Marcos 7, 5 a seguir. Interpelar os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens, negligenciando o mandamento de Deus. Guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente. O que está escrito aí na sua Bíblia nessa hora? Disse-lhes ainda, não estou ouvindo. Ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Vai. Em vão, porém, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos chás dos corpos. Retendes. Jeitosamente rejeitais o preceito de Deus, para guardardes a vossa própria tradição. Pois Moisés disse, honra o teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o seu pai ou sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis, se um homem disser a seu pai ou sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então o dispensais de fazer qualquer coisa em favor do seu pai ou de sua mãe, invalidando a palavra de Deus pela vossa própria tradição, que vós mesmos transmitistes, e fazei muitas outras coisas semelhantes. Eles cuidavam muito mais da tradição que era passada verbalmente do que a palavra escrita. E queriam que todo mundo obedecesse às tradições passadas verbalmente, mas negligenciava a Escritura. A Escritura está acima de qualquer tradição. Por isso que Jesus está trabalhando com eles. E quando Jesus usa essa expressão, jeitosamente rejeitais o preceito de Deus para guardar a própria tradição, a palavra que foi traduzida aqui por jeitosamente é kalos, que de acordo com a concordância de Strong, possui vários significados: belamente, finamente, de forma a não deixar espaço para reclamação, de forma honrosa, ou recomendável, ou bem engendrada, que nós poderíamos dizer. Isso mostra uma desobediência velada, escondida, e sabendo que aquilo não era daquela forma. É igual a pessoa dizer assim, não, na Bíblia não proíbe beber. O que ela proíbe é que embriague. Ô irmão, meu Deus do céu, como que a gente embriaga? Bebendo. A maioria dos cachaceiros, os embriagados da vida, começaram com bebidas fracas. Keep cooler.
champanhe, vinho, e vai, cidra. Aí daqui um pouco, sim ou não? Aí vem uma pessoa, jeitosamente, diz que não tem problema. Aí, a saia vai levantando jeitosamente, daqui um pouco, não é que a saia tem que ir lá, não estou fazendo aqui uma defesa de usos e costumes, mas a Bíblia fala de bons usos e costumes. Tem que ter uma vida moderada. Como dizia nossas vozinhas, né? Tem que ter pudor. Nunca aprendi o que é essa palavra. Mas não é, Rosa? O povo antigo não falava isso? Falava. Então, a obediência, meus amados e queridos irmãos, não pode ser uma obediência aparente. Ela tem que ser de verdade. Nós temos consciência quando estamos errando. Nós temos consciência quando estamos mentindo. Nós temos consciência quando estamos falando uma meia verdade. Não pode ser meia verdade, tem que ser verdade inteira, dada, falada, pronunciada por um coração convertido. E outra coisa, diga comigo, a obediência parcial é desobediência. O Saul ouviu a ordem de Deus através do profeta Samuel: mata tudo. Sim ou não? E aí o que ele fez? Poupou o rei, poupou o gado e vai. E aí Deus falou assim: olha, aprenda uma coisa, é melhor obedecer do que sacrificar. Antes, a gente tem que sacrificar a Deus. Deus estava condenando o sacrifício? Não. Deus estava condenando o sacrifício sem obediência. Então, primeiro vocês estão entendendo bem? Primeiro é obedecer. Porque obediência me leva ao meu nível. Uma coisa só Jesus teve que aprender no meio de nós: obediência. Por isso que ele vai esvaziar-se a si mesmo, tomar forma de servo e ser obediente até a morte. Ninguém obedece se não se esvaziar. Por isso que a bem-aventurança de Mateus 5, a palavra lá, bem-aventurados humildes, é bem-aventurados que se esvaziam. É a kenosis. Já viu que todos os nossos maiores problemas foi quando a gente se encheu demais? Dá um sorriso para Jesus aí. Mas as nossas maiores vitórias elas vieram quando nós nos humilhamos. Jesus sabe o que fala. Tiago capítulo 2, versículos 10 e 11. Abram lá, por gentileza, depois da carta do escritor aos Hebreus. Tiago 2. Muitas vezes, irmãos, agimos como uma certa psicologia de compensação. Deduzimos que por sermos obedientes em muitas coisas que o Senhor nos pede, então temos o direito de falharmos em algumas outras coisinhas. Sim ou não? Entretanto, a desobediência praticada em qualquer área das nossas vidas anula a obediência que sustentamos em outras.
Nós não somos obedientes, irmãos, nós não devemos ser, melhor assim, nós não devemos ser obedientes por obrigação, tem que ser por prazer. E quando a gente é obediente por prazer, a gente não tem prazer em errar em nada. A gente luta para acertar em tudo. E quando, não é que a gente vive inerrantes, né? Nós somos seres errantes, infelizmente. Mas quando a gente erra, a gente quase morre. Porque o nosso espírito é de obedecer, é de glorificar a Jesus Cristo. É assim com você? Tiago 2, 10 e 11. Pois qualquer que guarda toda a lei, Tiago está escrevendo para quem? Para a igreja. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porquanto aquele que disse, não adulterarás, também ordenou, não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor de toda a lei. Entende agora? O que ele está ensinando a nós? O que Deus está ensinando a nós? Que se eu sou obediente, eu não quero errar nem no grande, nem no pequeno. E sabe o que a gente aprende com a lida da vida? A gente aprende que a gente revela obediência nas pequenas coisas. Porque as pequenas a gente pode esconder. O que não podemos esconder são as grandes coisas. Então nós nos revelamos nas pequenas. Ai, pastor, eu vi lá, era só R$5. Então, R$5, eu estava precisando, pastor, R$5. Você se vendeu por R$5? Ah, mas era tão pouco. Ou então aquela coisa, eu pedi emprestado para o irmão lá, R$1.000, pastor, o irmão tem milhões. Ele nem vai lembrar disso. Ele não, mas Deus vai. Não é seu? Onde está a honestidade? É igual aquelas pessoas, não sei se isso aconteceu com você. Aí você está assim, o vizinho planta um pé de mexerica lá, mexerica tentação. Aí é aquelas poncãs. Parece que o cão vem nelas no vizinho, porque a pessoa fica lá assim, mas ela está do meu lado. Fica lutando contra a consciência. Mas está do meu lado. Ela nem vai sentir falta. Vai nem ver. O que tem eu pegar? Mas o pé está no seu lote ou no lote do vizinho? Então de quem que é o pé? E o fruto que está no pé? E aí a gente pode pegar? O que um cristão autêntico faz? Pede. E ora antes. Toca no coração. Não deixa ela rejeitar Jesus. Aquela pouca canta tão bonita. A Rosa Dias tem cara de que fez muita arte nesse sentido antigamente, quando ela não conhecia o Jesus. Eu estou até vendo. Não é nosso. Entende o que Deus está falando conosco? Porque é princípio, está na alma. Está na alma. A pessoa chegou para a outra e disse assim, eu já falei isso aqui, se eu te der, vou inventar nota, se eu te der R$5.000 para você contar uma mentira, não vai prejudicar ninguém. Ninguém vai ficar sabendo. E você vai ganhar R$5.000. Você contaria? Não vai prejudicar ninguém não? Não. Ninguém vai ficar sabendo? Não. Contaria. E se eu te der R$5 para você fazer a mesma coisa? Você contaria? Que é isso? Está pensando o quê? Não sei o quê. Aí ele disse assim, o seu preço eu já descobri. Tem coisa que nós, por causa da recompensa, pensamos que podemos aceitar por causa da situação que estamos. O emprego é desonesto, mas ganha 5.000 por semana. E eu estou precisando. Entendeu? Agora é melhor?
Olha, vou te contratar para ser secretária aqui, mas tem que vir de mini saia e mini blusa, porque a secretária tem que ser apresentável. Não, tem que ser apresentável, não, tem que ser. Se esse cara não tem capacidade de ter uma empresa que conquiste as pessoas pelo produto que vende, por que que vai conquistar com uma mulher pelada? E quem aceita isso? Está entendendo a coisa? Tudo isso está dizendo uma coisa, depende do princípio que está dentro de você. Depende se somos realmente obedientes ao Evangelho ou não. Parece que você achou ruim essa parte. Ficou triste por causa dessa parte? Continua não podendo do mesmo jeitinho. Ok? Obediência parcial não é obediência, é desobediência. Ou eu sou de Deus de verdade ou não sou. Tem que ter honestidade. Uma das coisas que mais prega Jesus hoje é a honestidade. E uma das coisas que mais fere Jesus hoje nas igrejas é a desonestidade. Coisas absurdas. Tantos escândalos hoje, meu Deus do céu. Outra coisa no Facebook, né? É crente que só posta escândalo dos outros e não sabe o pecado que está cometendo, porque a Bíblia condena quem pratica o escândalo e aqueles pelos quais os escândalos vêm. Quer divulgar alguma coisa? Divulgue o que beneficia, o que abençoa. As pessoas, quando veem um escândalo, eles pegam e generalizam. Agora, para muitos, todo pastor não presta, toda a igreja não presta, é tudo engano, é tudo mentira. Por quê? Porque eles compraram os escândalos. E nós deveríamos estar anunciando o Evangelho, testemunhando a nossa igreja, testemunhando a nossa fé, testemunhando a vitória dos nossos irmãos e revelando que no nosso meio Jesus está e Ele se manifesta. Outra coisa errada, erradíssima, o orgulho da obediência. Oh, Senhor, eu não sou como aquele miserável lá, não. Aquele lá, eu dizimo 2 vezes por semana, eu jejuo. Podia ter dito também, eu leio a Torá. Jesus falou, esse aí vai voltar para casa pior do que chegou. Mas aquele outro lá, que bate no peito e diz, tem misericórdia de mim, pecador, esse vai voltar justificado. Cuidado com o orgulho da obediência. Cuidado com o orgulho da santidade. Não sejam demasiadamente santos. Deus condena. Ele sabe quem eu sou e Ele sabe quem você é. Aleluia. Seja humilde. Se levante olhando para o céu e lutando para ser fiel todo dia. E não se orgulhe disso. Olha o que diz Atos 10, abram lá. Atos 10, 9 a 16. Aleluia. Glória a Deus. E no dia seguinte, indo ele seu caminho e estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar, quase a hora sexta. E tendo fome, quis comer, e enquanto lhe preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos. E viu o céu aberto, e que descia um vaso, como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas, vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Foi-lhe dirigida uma voz, levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse, de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Segunda vez lhe disse a voz, não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se no céu. Pedro, ele
rejeita a voz do Deus que fala com ele, porque quis mostrar a esse Deus a sua sujeição, ao invés de prestar atenção no que Deus, porque aquilo ali não era um animal físico, era uma visão, como dentro de um jarro, como um lençol cruzado. Então Pedro, quando ouviu a voz de Deus, ele sabia que era Deus, mas ele se encheu tanto para dizer orgulhosamente: nunca, jamais, mais uma vez. Quando Jesus fala para Pedro: Pedro, arruma o pezinho aí que eu vou lavar. De maneira nenhuma. Jamais o Senhor lavará os meus pés. E Jesus fala: se tu não deixar, não tem parte comigo. Nós temos, irmãos, que entender que Jesus, como que eu vou falar isso aqui? Que Jesus Cristo é o Senhor das Escrituras. As Escrituras não são Deus para mim. Jesus é o Deus para mim. A revelação das Escrituras está em Cristo. Não sei se você está entendendo isso. Quando você for interpretar as Escrituras, não leia com um coração orgulhoso, ou com um coração orgulhoso, ou com um coração de quem quer achar justificativa para a sua fraqueza, para a sua pequenez. Leia esse livro como o livro de Deus, e um Deus falando para nós que quer mudanças, que quer transformação, e que Ele é poderoso para nos ajudar nisto. Os judeus não entendiam até aqui que Deus era um Deus para todo mundo. Para ele era o Deus único deles. Mas desde lá da saída do Egito, Deus está se revelando que é um Deus para todos. Os estrangeiros vêm junto e Deus manda receber os estrangeiros e coloca regras para eles também. Depois Deus vai receber uma Raabe, prostituta. E Deus vai estar mostrando para esses judeus, através de tantos exemplos e testemunhos, que Ele é um Deus de todos. Ele disse para Israel que o nome dele seria conhecido em todas as nações por causa de Israel. Que Israel ia resplandecer entre as nações e o nome dele seria conhecido, seria adorado, seria servido. Mas Israel quer o Deus para si. E aí Deus revela a Pedro, Pedro vai entender isso, e depois ele vai trazer uma aula, no capítulo 10 e 11 de Atos, que Deus não faz acepção de pessoas. Não negou, aleluia, o Espírito para aqueles gentios, e ele não poderia negar a água para eles, porque Deus queria que Pedro fosse instrumento, que tivesse a chave para abrir a porta dos céus para os gentios. Então não se orgulhe, tente entender o que Deus está falando com você e obedeça à voz do Senhor, conforme a palavra do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Os mandamentos do Senhor, então, não são pesados. E o que Ele quer para que tudo seja leve, tranquilo e gostoso na vida cristã, é que nós estejamos decididos numa obediência total. Aleluia. Quer um copinho de vinho? Muito obrigado, Deus abençoe. É proibido beber na sua igreja? Não, não é proibido nada em igreja nenhuma. É que Deus me libertou e eu agora vivo dessa forma, mas eu respeito vocês. Eu estava numa reunião para encerrar, que já falei aqui de uma escola bíblica, num outro estado aí, a 10ª escola, e muita gente, uma igreja enorme, e quando terminou, nós fomos para a sala do pastor, uma mesa de vidro daqui, lá assim, enorme, aquele tanto de pastor, todo, aqueles grandão, e eu, fanico de barro ali no meio, um grãozinho de areia ali no meio, e aí aqueles PhD, escritores, tudo, aí terminou a janta. Aí falou um PhD escritor assim do meu lado: não vai ter o chazinho hoje? Aí, vai sim. Aí falou com a irmã lá, secretário, o chá.
Quando ela apareceu na porta da sala, eu senti o cheiro do álcool. Tem coisa que Deus nos deixa em nós, porque nós temos que ter discernimento. Aí chegou na chave, né? É assim, tudo bonitinho. Aí veio. Chegou para mim e eu falei, obrigado. Falei, nada, né? Obrigado. Aí o outro escritor que estava do lado direito, famosão, falou, o irmão não bebe um vinho? Aí saiu da minha boca, eu não premeditei. Saiu da minha boca, desde que Jesus me libertou. Ele ficou vermelhinho assim, a testa dele assim, eu lembro direitinho. Porque tinha umas entradas assim, a testa vermelhinho. O irmão está certo, continue assim. Tá. Amém, tranquilo, Deus abençoe. Eu e um irmão, Antônio, presbítero, que estava na mesa. O resto todo. Aí a hora que terminou a primeira rodada, o outro, não vai ter mais outra? Entristece a minha alma. Por quê? Eu não sou melhor do que ninguém, e não quero ser melhor do que ninguém, não é essa a questão, longe de mim tal coisa. Mas irmão, Jesus nos libertou. Eu tenho esse pensamento, poxa, Jesus tirou de mim todas essas coisas, por que eu vou pegar um pouquinho? Ele arrancou da minha vida. Tenha prazer em obedecer, tenha prazer em ser de Deus, não brigue com ninguém porque você é fiel, senão você vai se encher de orgulho. Se alguém chegar para você e falar tal coisa e você não faz parte daqui, falou, meu filho, eu não faço isso mais, mas Deus te abençoe. Pronto, continue no seu testemunho de vida. Tenha prazer em obedecer, e os mandamentos do Senhor, você vai ver que eles não são pesados, mas eles são de vida, eles são de paz, eles são de alegria. Quanto mais você luta para ser fiel e andar com o Senhor, mais consciência de fé, mais certeza de fé, mais certeza de salvação, mais convicção que o seu nome está escrito no livro da vida. Quanto mais você obedecer, mais o Espírito Santo vai se agradar e vai começar a se apoderar muito mais da sua vida. E quando a gente é cheio do Espírito, não consegue satisfazer os desejos da carne. Fique sobre os pés. É pesado servir a Deus? Parece uma ofensa dizer que é, porque Deus é maravilhoso. Ele é tudo o que eu precisava na minha vida. Amém? Você já achou Jesus? Vou perguntar de novo para você prestar atenção. Você já achou Jesus? A mulher samaritana, quando ela achou realmente o Messias Jesus, ela venceu tudo numa hora para outra. Assim, os traumas foram embora, a vergonha, ela se marginalizava. Acabou. Saiu gritando, achei Jesus. Achei Jesus. Eureka. Achei Jesus. E trouxe uma multidão para Jesus. Quem achou Jesus quer revelar que o achou. Amém. Vamos orar ao Senhor. Glória a Jesus. É por isso que o tema que, os versículos que lemos na abertura, terça passada, 1 de João, capítulo 5, de 1 a 4, fala sobre os seus mandamentos não serem pesados, mas ele termina dizendo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que fé é essa? A fé de alguém que obedece. Tem o prazer na obediência. Amém? Toma posse do perdão dos teus pecados. Toma posse da nova vida que Cristo nos deu, através da fé em Jesus Cristo. Ande em novidade de vida. Senhor nosso Deus e Pai, concluímos aqui esta parte, louvamos o Teu nome. Obrigado, meu Deus, por Tua misericórdia que nos alcançou, Tua graça que nos alcançou, pela vida do Senhor em nós. Senhor, em nome de Jesus, nos dê entendimento de tudo isso e nos faz com alegria andar, caminhar na presença do Senhor, obedientes à palavra do Senhor. O Senhor disse, quem me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará, e eu e meu Pai viremos, e nele faremos morada. Ó Senhor, nós amamos a Ti, nós amamos a Tua palavra. Arranca de nós os empecilhos e males, e nos conduza nesse caminho de vitória, até chegar nos céus, até
ver a face adorada do Senhor na eternidade. Assim, abençoe a igreja, o teu povo, e ser conosco é a nossa oração juntos, no precioso nome de Jesus Cristo. E os que recebem, diga glória a Deus.